Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem, felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. Com certeza a história do nosso convidado de hoje vai tocar sua vida, vai te impactar, vai te motivar, talvez uma reflexão, enfim. Então fique até o final, não perca o nosso bate-papo de hoje, tá certo? Você que está pela Super Sinop, canal 7.1, obrigado pela sua audiência. E você que está pelo YouTube, então, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live, esse programa, esse bate-papo e também possa comentar nele, tá certo? Nós convidamos, foi recomendado pela Maiara, tá? Nossa amiga Maiara, que está ali como advogada, também vice-presidente da OAB. A Maiara falou assim, ó, tem uma pessoa aí, tem um amigo nosso que tem um bom testemunho, uma boa história, você vai gostar da história dele. E eu convidei ele, então, Isaac Aranha, é isso? Isso, Isaac. Um prazer muito grande estar aqui. Você está bem, animado e feliz? Animado e feliz. Maravilha. Se apresente para quem está nos assistindo, fala um pouquinho de você, quanto tempo de Sinop? Pois é, meu nome é Isaac, estou aqui há 10 anos, sou militar da aeronáutica, vim com esse propósito de trabalhar, ficaria 2 anos e nesses 2 anos já estamos há 10. Há 10 anos já. Cheguei aqui somente eu e a esposa e agora já estamos com 3 filhos. De que região que você veio? Eu vim do Pará. Do Pará. Sou de Belém, nasci em Tucuruí, interior do Pará, mas cresci em Belém. E de Belém, daqui a pouco eu vou contar um pouco melhor, mas fui para o curso para a Escola de Sargentos da Aeronáutica, que é no interior de São Paulo. E aí minha esposa nunca tinha saído de Belém, né, daquela região do Pará. Eu queria dar para ela uma experiência diferente, conhecer algum outro lugar do Brasil. E a época, quando eu olhei no mapa, lá na Escola de Sargentos, quando você termina, você escolhe para qual cidade você vai. A cidade mais ao norte que tinha era Sinop. Eu não queria voltar para o Pará, enfim, para já dar essa oportunidade para ela de conhecer outro lugar, e a ideia era voltar logo depois. Sim. Bem, olhei Sinop e escolhi Sinop. Nunca tinha vindo. O coronel, que era o comandante lá, não entendeu e falou: meu amigo, você tem opção de São Paulo, Rio de Janeiro, as melhores capitais, Sudeste e tal. Você quer ir para o interior do Mato Grosso? Aquele preconceito que as pessoas têm, né? Com respeito ao Mato Grosso. Eu disse: sim, vou para o interior do Mato Grosso. Mas você tem uma colocação boa, você pode escolher outro lugar. Não, quero Sinop. Imagino que já era... Imagino não, com certeza já era um projeto de Deus. Amém. E aí, vim para Sinop para ficar 2 anos. Meus filhos nasceram aqui, meus 3 filhos. E minha esposa passou num concurso aqui e não pretendo sair daqui. Vamos ficar um bom tempo aqui em Sinop. Que maravilha. Para começar, eu sempre pergunto aqui, e é uma grande pergunta para aqueles que estão nos assistindo e para as pessoas que estão também sentadas aqui, sobre como que foi então esse encontro Isaac e Jesus. E por mais que tenha nascido num lar cristão, evangélico, enfim, em algum momento da vida você percebeu que existia um Deus, que existia então a pessoa do Senhor Jesus que morreu na cruz e que se entregou por você e você decidiu entregar a sua vida a Jesus de fato ali. Quando foi isso? Bem, eu estava falando com você antes de nós começarmos a gravação que eu não nasci num lar evangélico. Eu não nasci em lar evangélico, eu nasci no hospital. No né? hospital mesmo. Mas com poucos minutos eu já estava na igreja. Né? Então, o meu processo de conversão aconteceu já dentro do processo, dentro da igreja. Né? A minha mãe, líder da SAF, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana tradicional. Né? A SAF é uma sigla, Sociedade Auxiliadora Feminina. E meu pai diácono da Igreja Presbiteriana, então eu cresci nesse ambiente, né, num ambiente presbiteriano. E com 11 para 12 anos eu fui escolhido, existe um processo na minha igreja em Belém do Pará, que a Igreja Presbiteriana é assim, talvez o pessoal que é de igreja que não é da igreja reformada não entende bem como funciona. Como funciona naquela época na Igreja Presbiteriana? Eles escolhiam uma criança, algum adolescente, e que aos 18 anos iria para o seminário estudar teologia, e com 12 eles começavam uma preparação. E a minha igreja, uma igreja centenária com mais de 100 anos, tinha uma tradição. A tradição que eles se orgulhavam era: nunca mandamos um jovem para desistir. Então, por que eles nunca mandaram um jovem para desistir? Embora no seminário era muito pesado, tinha que estudar a Bíblia, enfim, leitura 2 vezes por ano da Bíblia completa, mais trabalhos acadêmicos, etc. E muitos jovens, após o ensino médio, 17, 18 anos, desistiam. E eles se orgulhavam de nunca terem mandado um jovem para desistir. Mas como que o jovem nunca desistia? Com 12, 6 anos antes de ir para o seminário, eles começavam um trabalho intensivo de preparação para o pastorado com esse jovem. Então, para que você não desista lá no seminário, nós vamos fazer com que aqui seja mais difícil que o seminário. E eu passei por um processo de alguns anos em que eu ia domingo de manhã para a escola bíblica dominical, a escola bíblica acabava, todo mundo ia para casa e eu ficava sendo sabatinado pelos presbíteros mais velhos, né? Muito mais velhos que eu, eram adolescentes, todo domingo. Então eu sempre brinco que hoje em dia eu sou muito brincalhão porque
À época, ao invés de empinar pipa, eu estava estudando teologia com 12, 13 anos, né? Olha só. Não me arrependo, era o projeto de Deus já, com certeza, para a minha vida. E eu fiquei alguns anos nesse processo, estudando, levava para casa os livros, os trabalhos para fazer, e no outro domingo voltava e, enfim, durante muito tempo eu passei nesse processo. E nesse processo de estudar teologia, que no início era meio forçado, mas depois eu me apaixonei, né, por isso, foi nesse processo que eu fui conhecendo Jesus de fato, né? Deixei de ser o filho de crente para ser o crente. Porque é um processo que acontece com os adolescentes nascidos em lar evangélico, né? Você, às vezes, é só o filho do irmão e da irmã fulano ou fulano, né? Acostuma estar naquele ambiente religioso. Você cresceu ali, é da classe Soldadinho de Jesus, Cordeirinho de Jesus, né? Sabe todas as musiquinhas. Sabe as musiquinhas, enfim, decora algumas coisas ali, a história de Davi, de Daniel. Sim. Mas, assim, quando eu comecei a estudar teologia de fato, ser exposto a essa parte mais de entender o processo de salvação, como que o ser humano é totalmente depravado por conta do pecado, estudar isso, aí foi que meus olhos foram clareando para entender que eu era um pecador, embora ser filho da mamãe, filho do papai, mas eu precisava de uma conversão, mesmo estando... Embora ter um comportamento talvez adequado para a sociedade, né? As pessoas às vezes falam, mas espera lá, a pessoa não rouba, não mata, não faz nada de errado, e mesmo assim ela precisa de Jesus? Sim, ela precisa de Jesus. Precisa. E a igreja brasileira, de certa maneira, já adiantando a nossa conversa aqui, ela tem um pouco de dificuldade nisso, porque é muito fácil para... Estou generalizando, a igreja brasileira de maneira geral. Sim, sim. É muito fácil para um cristão pregar para alguém que perdeu um ente querido. Você consegue consolá-lo ali por meio do evangelho. Alguém que está numa crise financeira. Jesus pode te ajudar e te fazer um milagre. Alguém que está com dificuldade no casamento. Olha, Deus pode restaurar o teu lar. E o evangelho é isso, de fato. Ele é restaurador, ele é consolo. Porém, nós não somos treinados para pregar para alguém que está bem. Né? Você diz assim... Jesus pode te curar. Eu estou bem de saúde. Sim. Jesus pode restaurar o teu casamento. Meu casamento está ótimo. Jesus pode te ajudar financeiramente. Está tudo certo com as minhas contas. Então, assim, para muita gente, essa pessoa vai travar nessa hora. O que você está precisando para te apresentar Jesus? Não estou precisando de nada. É uma boa pessoa, um bom pai, ajuda na comunidade, entrega a cesta básica. Paga os impostos em dia, bem visto por todo mundo. E aí, como você prega o evangelho para essa pessoa? Aí você vai precisar de uma camada mais profunda. Entender que as nossas obras de justiça perante Deus são como os trapos da imundícia. Verdade. E que, embora aparentemente na sociedade você esteja bem perante todo mundo, a sua alma mesmo assim precisa de Jesus. Eu aprendi, talvez você como um teólogo formado e ainda dá aí as suas aulas de escola dominical, enfim, tem mais conhecimento do que eu. Mas assim, como que uma pessoa, ela nasceu, ok? Tá lá nascendo, ela percorre a sua vida, chega no momento ela tá normal. Eu aprendi que o ser humano nasce corpo, alma e espírito morto. Normal, corpo, normal, né? A alma, mas o espírito que contacta a Deus, ele ainda não foi ativado. E a partir do momento que ele reconhece o Senhor como Salvador da sua vida, ele reconhece que o Senhor realmente morreu na cruz, ele aceita o sacrifício de Jesus e passa a ser uma nova criatura, um filho, e aí o Senhor começa a ter conexão com ele. Faz sentido isso? Faz sentido, faz sentido. A Bíblia nos fala que, no livro de Isaías, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então é como se uma cultura, por exemplo, da Índia, que é um país distante de nós, ou lá do Uzbequistão, eles estão fazendo coisas que para nós é totalmente diferente. Nós não temos informação deles, eles não têm informação de quem somos nós. Nós existimos, eles existem, mas um não tomou conhecimento do outro. Então eu digo que a pessoa sem Deus é uma pessoa que vive sua vida, ela acorda, ela corre, ela vai para cá, faz a correria do dia a dia, mas ela não tem conhecimento de Deus. Deus existe, ela existe, mas existe uma barreira que impede, e essa barreira, biblicamente, teologicamente, são os nossos pecados. Então, os nossos pecados nos travam, eles nos tiram a possibilidade de conhecer quem é Deus. Então, é por isso que o Evangelho é libertador, ele é a boa notícia, as boas novas de salvação, porque quando chega a mensagem do Evangelho, você toma conhecimento de quem é Deus, toma conhecimento do processo de salvação, toma conhecimento de que alguém planejou se relacionar com você, e aí você diz, eu quero, né? E é algo extremamente espiritual, porque nós não temos desejo por Deus, nós não queremos Deus, nós achamos que estamos bem, mas o Evangelho demonstra para nós que nós precisamos e nos mostra o caminho é esse, e o caminho é Cristo. Então o Evangelho é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Eu digo que o homem sem Deus, ele é alienado de Deus, né? Ele é totalmente desconectado, e Cristo é essa conexão de reconciliação. Nós estamos afastados de Deus, e Deus faz com que a gente se reconcilie por meio do seu próprio Filho, Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho.
E É simples. como é que foi então esse teu entendimento, e quando foi esse teu entendimento que, olha, Jesus morreu na cruz, de fato, eu sou um pecador, mesmo talvez não tendo cometido pecado, né? O pecado, não aquele primeiro pecado que evidencia o pecado, mas a natureza da humanidade caída e pecadora. Como que foi para você isso? Bem, eu comecei a estudar teoricamente tudo isso, né? E aí nessa parte de estudar ainda muito jovem, terminando o ensino fundamental, começando o ensino médio, eu me vi em alguns conflitos porque a teologia acaba tendo alguns assuntos filosóficos difíceis de serem estudados, né? Para quem está começando. A mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo, ela é simples, poderosa, porém, se você for se aprofundando, ela vai se tornando complexa nas suas explicações. Tem um termo na teologia que nós chamamos de perspicuidade. É uma palavra estranha, mas é clareza. Qualquer pessoa alfabetizada, qualquer pessoa com a cognição minimamente desenvolvida consegue entender que é um pecador, que não consegue vencer o pecado e que precisa do Salvador, e o Salvador é Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas é possível você se aprofundar nisso, por exemplo, esse Salvador, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Quando eu tento explicar isso com uma linguagem humana, já vai ficando mais complexo. Como que Maria trocava a fralda do Deus que fez os céus e a terra? Como que um homem, aquele menino que está aprendendo a andar, é o criador de todas as coisas? Então, quando a gente começa a pensar na humanidade de Jesus e o processo de humanidade que ele teve que passar para poder conhecer as minhas dificuldades, as suas dificuldades, quando nós oramos, ele sabe o que nós estamos passando. Foi tentado em tudo, mesmo sem pecado, mas ele foi tentado. Então, é difícil filosoficamente para nós explicarmos, né? Então, enfim, quando eu fui me aprofundando nessas explicações teóricas, foi um momento em que eu estava estudando tudo isso e a minha mãe se mudou para o lado de uma igreja pentecostal, né? E eu era de uma igreja presbiteriana, amo a igreja presbiteriana, né? Até hoje, uma igreja reformada não pentecostal, tá? Para quem está em casa, o pentecostal do não pentecostal distingue-se em que o pentecostal acredita que os dons espirituais, lá do livro de Atos dos Apóstolos, variedade de línguas, revelações, sonhos, dons de curar, ainda estão disponíveis hoje. O não pentecostal acredita que, embora seja real, todos esses relatos bíblicos foram para aquele tempo e não são mais hoje. Então, a igreja que eu estava me preparando para ser pastor acreditava que os dons cessaram. E a minha mãe se mudou para o lado de uma igreja pentecostal, que enfatizava muito os dons, né? O exorcismo, expulsar demônios e dons de curar, num lugar muito pobre, e aí geralmente o pentecostalismo ele desenvolve-se em lugares mais pobres, Sim. Né? Até por aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Da carência, Da carência, né? A mensagem pentecostal, antes de pregar Jesus, você está doente, Jesus vai te curar. Então primeiro ele cura, ora por cura e depois ele apresenta o Salvador, né? Então há muitos relatos nesses lugares de extrema pobreza, tá? A minha mãe, por exemplo, orou sem gás em casa e o gás que já tinha secado ficou 6 meses funcionando. Né? Essas histórias são só o pobre consegue. São normais também, são né? normais em ambientes de necessidade e de carência. Verdade. Então, não que o evangelho não seja poderoso para não ir para o rico, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, mas o evangelho ele tem uma multiforme graça. Para cada necessidade, o evangelho se apresenta de uma determinada forma, né? Então, eu fui exposto a esse ambiente. Eu estava num ambiente extremamente teórico e tive que ir para um ambiente prático. E aí, como a minha igreja ficou longe, que é a igreja que eu fazia parte, às vezes eu tinha que ir com a minha mãe nessa igreja pentecostal. E eu que estava estudando só com uma literatura não pentecostal, comecei a entrar em parafuso. E agora? Os dons são para os dias de hoje ou não? Eu imagino a sua cabeça, hein? Pois é, um adolescente passando por tudo isso. E aí eu comecei a ter muitas dúvidas. E nesse processo, nessa igreja pentecostal, posso contar? Pode, lógico. Nessa igreja pentecostal, era início dos anos 2000, né? Eu estou hoje com 40 anos, então há 20 anos atrás, quer dizer, há 25 anos atrás, estava com 15 para 16. Eu comecei, era a época, né? Sem criticar, mas era a época em que os grandes pregadores todos tinham um testemunho muito mirabolante, digamos assim, né? Os pregadores no Brasil eram aqueles ex-traficantes. Eu sou ex-traficante, eu matei policial, eu era preso. Enfim, um era ex-travesti, o outro era ex-umbandista, o outro era ex da magia negra. Tinham vários testemunhos, né? Quanto mais forte o testemunho, né? Eu era da magia negra, eu comia defunto meia-noite no cemitério. Então isso impactava, as pessoas queriam ouvir aquele pregador que era o ex-comedor de defuntos, né? Sim. E aí, quando eu via esses pregadores pentecostais, eu dizia assim, rapaz, esses pregadores têm alguma coisa que eu não tinha ali na outra igreja que não era pentecostal. E aí, eu comecei a estudar mais sobre isso e querer saber como que eu poderia ser. E aí eu cometi um erro que eu não sei se pode ser cometido, né? Um erro a não se cometer. Eu comecei a fazer uma campanha de oração pedindo experiências para Deus. Porque Eita. Não sei se foi um erro, né?
Porque eu pensei assim, como eu vou ser um pregador... Você não tem um testemunho para Se eu contar. não tenho um testemunho, né? Imagina eu contando um testemunho. Meus irmãos, quando eu era criança, eu ia com a minha mãe para vigília. Né? Meus irmãos, quando eu era criança, eu ia para a classe Soldadinho de Jesus estudar a história de Davi. Ninguém ia se impactar com esse meu testemunho. É poderoso. Né? Mas é poderoso. as pessoas... Hoje eu percebo que é poderoso. É poderoso. Então, se você está em casa e nasceu no lar evangélico, agradeça a Deus pela experiência que Deus te deu e é algo que muita gente sonharia em ter. Quantas pessoas entraram no evangelho já com 30, com 40 e disseram, eu gostaria de gastar minha juventude no reino, né, aprendendo mais. Mas enfim, à época eu não tinha essa maturidade e eu comecei a pedir, Deus me dá uma experiência. Bem, a experiência que Deus me deu foi que meu pai se separou da minha mãe e de uma maneira com 15, 16 anos, eu não lembro mais exatamente, mais ou menos nessa faixa, 14 a 16 anos ali no máximo, eu me vi como homem da casa. Né? E aí... Quantos na casa? Era minha mãe, uma irmã de criação mais velha, mais 2 irmãos, 4, 5. Você estava ali... E eu tinha que ser o responsável, Olha né? só. Temporariamente eu parei meus estudos, né? Eu ia ainda, mas já não com a mesma frequência para esses estudos teológicos, porque eu tive que assumir a parte de estar à frente da família. Trabalhar. Né? De trabalhar. E como eu só tinha estudado, né? Então não sabia fazer muita coisa, né? Meu pai era militar, a minha mãe dona de casa... Então, digamos que eu não tinha uma profissão com 15 anos. Então, a profissão que eu tinha, bem, o que eu posso fazer? Eu sei falar bem. E aí eu morava em Belém, numa capital, e eu digo, bem, alguma coisa que eu posso fazer bem é vender. Mas eu não sabia o que vender, então eu fui vender balinha do coração. Não sei se tinha aqui no Mato Grosso, você já estava aqui na... Desculpa perguntar, você tem quantos anos? Vou fazer 45. Tá, então nós somos da mesma faixa, estou com 40. Então, assim, na minha época lá em Belém tinha balinha do coração. Era uma balinha de 5 centavos. E a época, 5 centavos era mais que hoje, né? Bem, mas como a experiência que eu tinha era de ver pessoas no ônibus vendendo, eu digo, bem, o que eu sei fazer é falar. Então eu comprei um pacote de balinha e eu ia para o ônibus e eu falava assim, atenção senhoras e senhores passageiros, essa balinha acabei de entregar para cada um dos senhores e das senhoras estou vendendo pela pequena quantia de 5 centavos, 2 por 10, 10 por 50, 20 por R$1, 20 por um vale de transporte. As pessoas de bom coração que puderem dar uma força no meu trabalho, eu ficarei muito agradecido. Muito obrigado pela atenção e boa viagem a todos. Eu falei isso mais de 10 mil vezes na minha vida, por isso que eu decorei até hoje. Então, eu falava isso, aí todo mundo ficava assim, que eu falava muito rápido. Eu falava, pessoal, aí depois eu falava, eu vendia mesmo, né? Eu sei que vocês ouvem muito falar nisso, mas na verdade essa bala é uma bala especial. Enfim, eu contava uma história de vendedor. Você fazia ali a história do vendedor. E vendia a balinha do coração. E eu comecei a vender balinha do coração e, enfim, era algo que... Entrou um recursozinho ali, não é óbvio que não era muito, mas dava para levar o arroz e feijão no fim do dia. Eu comprava arroz, feijão, a carne e levava para casa, que era a refeição do dia seguinte, assim o ciclo continuava. Bem, esse vendedor em ônibus coletivos na capital, ele sobe no ônibus, pede carona para o motorista e vende, desce no outro, não tem paradeiro, né? Então, vai fazendo as baldeações. Vai descendo as baldeações, descendo, sobe no outro e assim eram os meus dias. Depois disso eu percebi que no semáforo, né, no sinaleiro, dependendo da cidade, chama de sinaleiro, sinal, semáforo, etc., tinha alguns meninos que ganhavam mais do que eu que vendia balinha do coração, que era quem limpava a para-brisa, tá? O pessoal que é do interior não conhece, mas quem é de capital, né, de cidade grande, quando você para no semáforo, ou vem vendedores ou vem um limpador de para-brisa, que era o que eu passei a fazer depois porque dava mais dinheiro, fui fazer um teste. Uma garrafinha de água, um rodinho. Garrafinha de água, rodinho, e vai lá e limpa o para-brisa rápido, porque o semáforo tem 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, dependendo do lugar, você tem que ser muito rápido. E depois pede uma ajuda ali, um valor. Exatamente. Só que é o seguinte, o limpador de para-brisa, não dá tempo dele ir carro por carro dizer, bom dia, senhor, por favor, por obséquio, você permitiria eu fazer a limpeza no seu para-brisa? Não dá tempo. Você já vai limpando. Já tem que chegar limpando. Por quê? Porque na época não tinha muito, só os carros mais modernos que tinha aquele limpadorzinho que você tem hoje, que você dá que já joga a aguinha. A época nem todos tinham, alguns já tinham. Mas enfim, não dá tempo de pedir. Então como é o procedimento desse limpador? Posso falar? Pode, ensina quem está em casa. O procedimento é o seguinte, não dá tempo de pedir, senhor, com licença, então você tem que chegar já jogando sabão. O rodinho de um lado é um limpador e do outro lado tem uma esponjinha, é um rodo duplo, de um lado é a esponjinha, do outro lado é o limpador normal do rodo. Então, você já tem que chegar jogando água com sabão e tchá, melando tudo de sabão. Porque o motorista vai dizer, não, só que quando ele diz não, já está tudo melado de sabão, e aí ele tem que deixar eu limpar agora. E aí a pessoa fica constrangida e procura aquele trocadinho que fica ali perto do câmbio ali no carro e tal, e tira o dinheirinho e dá.
Bem, é isso. Só que tem os seus perigos fazer isso, porque como você não pede, você está mexendo no objeto que é da outra pessoa sem permissão. Então, assim... Às vezes fica chateado. Às vezes fica chateado. E Belém, para quem não sabe, que é a cidade que eu cresci, é a capital do Brasil com mais favelas. 54% da cidade de Belém do Pará é favela. Às vezes você fala muito de Rio de Janeiro, de São Paulo, mas a capital com mais favelas. O que é uma favela? É um lugar onde não tem os serviços básicos de saneamento, de asfalto, sim, de IPTU. Foi construído numa situação até às vezes irregular, questão de... Não tem documento. O terreno também às vezes é acidentado, morro, exato, descida, enfim. Né? Não há alvará, não tem nada, né? Então, assim, a capital brasileira com mais favelas é Belém do Pará, que é a cidade que eu cresci. Sim. Então, é uma cidade extremamente violenta. Tá? Enfim, os dados de violência, pode pesquisar depois, Belém do Pará é extremamente violenta. Amo minha cidade de Belém, né? Gosto de ir lá tomar açaí verdadeiro, visita a família, mas hoje estou aqui no açaí Mato não tem Grosso. terra, aquela não tem terra. O açaí lá não tem terra. Não, açaí verdadeiro. Diz que açaí tem muita terra? Não, o pessoal fala que tem gosto de terra, mas enfim. É o falsificado. E aí, lá, por ser muito violento, eu presenciei algumas coisas tristes. Por quê? Como você ia sem uma cidade muito violenta, às vezes o motorista saía para bater. E nós éramos jovens, garotos, e eu vi muitos colegas meus apanharem, enfim, de pau, de pedra, de tiro. Olha né? só. Um amigo meu que trabalhava comigo hoje é tetraplégico, porque ele fez isso e a pessoa tirou a arma e atirou na coluna. Nossa. E ele ficou tetraplégico até hoje. Então eram esses perigos que a gente estava exposto. Sim, né? sim. E como eram várias crianças, vários adolescentes ali, alguns de boa índole estavam ali por conta da necessidade, mas outros estavam ali por escolha e enfim, roubavam. E aí o ônibus parava com a janela aberta, roubava um cordão, roubava um boné. E aí quando ele roubava e saía correndo, todos nós tínhamos que correr. Porque quando a polícia vinha, se não pegou quem roubou, mas quem estivesse lá. Então muitas vezes a gente tinha que correr também mesmo sem fazer nada. E o que eu não sabia é que essas experiências, tanto de vender como de passar ali, assim, você passar um dia inteiro exposto ao sol, às intempéries do sol, de chuva, de fumaça, no fim do dia você está cheirando mal igual qualquer mendigo. Né? Se você ficar o dia inteiro no sol pegando fumaça de carro e no sol e na chuva, aquele negócio todo, sim, você está com o odor de um mendigo no fim do dia. Sujeira da vida, da rua, etc. Né? Então, por esse ambiente, nós estarmos ali perigoso, porque nós éramos todos menores, né? Era a experiência que eu tinha pedido, sem saber, era a experiência que Deus estava fazendo eu passar. Né? Porque, de alguma maneira, isso serve até hoje, na atuação que eu tenho hoje, teológica, na liderança de adolescentes que nós temos na igreja. Isso fez eu entender muito da experiência humana, mais do que ler um livro sobre filosofia humana, estar ali, naquele ambiente que alguns, como que eu poderia dizer, viciados em droga, né? Alguns ali de fato eram bandidos, alguns eles estavam ali pela necessidade e eu experimentando tudo aquilo ali, experimentando o desprezo das pessoas, né? Porque as pessoas ali, o morador de rua, ele é um invisível, ele não é visto por ninguém, né? A pessoa passa, se tiver uma moedinha ele joga, se não ele finge que não viu. Então essa invisibilidade fez eu crescer também como pessoa, entender um pouco da experiência humana ali, foi um estágio prático de antropologia, digamos assim, né? O que eu passei ali, e enfim, hoje eu sei o porquê que eu passei por tudo isso. Mas o fato, para fechar essa parte, é que eu passei por essas experiências, e uma experiência que eu passei ali que me marca até hoje, que eu conto sempre para os adolescentes, é que teve um bairro lá em Belém, que é o Bengui, que é um bairro dos mais perigosos da época, não sei se hoje ainda é um dos mais perigosos, mas a época era, em que muitos dos meninos que trabalhavam ali com a gente eram desse bairro. E eles um dia juntaram uma gangue e disseram o seguinte: quem não é da nossa gangue vai morrer. Hoje, tá? Então, dos trabalhadores lá, nós éramos mais de 100, uns 20 se uniram e disseram, quem não é da nossa vai morrer. E o que aconteceu? Nesse dia, eu estava em casa, como sempre, batalhando pela comida do dia seguinte, e aí a minha mãe crente, eu digo, mãe, hoje eu senti de Deus não ir, por algum motivo, né? E detalhe, eu já tinha levado meu irmão menor, né, que estava aí comigo para também me acompanhar. Digo, mãe, hoje eu e meu irmão Jonathan, que é Johnny, eu chamo ele de Johnny, não vamos. Aí minha mãe, tá bom, meu filho, não tem nada para amanhã. Mas você está sentindo de Deus de não ir, não vai, vamos dar um jeito aqui. E naquele dia a gente não foi, por um motivo inexplicável, humanamente falando. Você sentiu de não ir? Senti de não ir. No dia seguinte, nós descobrimos que todos que não eram daquele bairro foram espancados. Alguns esfaqueados, alguns pedrados, alguns... Era realmente bem barra pesada. E eu cheguei lá, achei pouco dos meninos. Eu estranhei, mas não sabia das informações. Até que alguém me disse, olha, ontem houve esfaqueamento aqui, houve, enfim, espancamento.
e o pessoal do Bengola, que é esse bairro lá do Bengui, chamavam de Bengola, expulsou todo mundo. Tá bom, eu vou continuar aqui, eu nunca mexi com eles, daqui a pouco eles chegam, mais de 20. Me cercaram e disseram, você soube o que aconteceu aqui ontem? Não, pois é, nós matamos, espancamos, quebramos quem não era do Bengola e agora vai acontecer contigo. Não tinha pra onde correr, eram mais de 20. E aí quando iam começar a me espancar, eles perceberam que tinha um volume no meu bolso. Que bagulho é esse aí? O bagulho na gíria lá era droga. Tem bagulho no bolso? Eu digo, não. O que é isso no teu bolso, Ciro? Quando eu tirei, era um Novo Testamento. E aí, eu sempre falo para os adolescentes, mesmo naquela exposição, mesmo naquele ambiente extremamente crítico, eu continuei cristão, eu continuei crendo em Deus, eu continuei acreditando que tudo aquilo tinha um propósito. Né? E aí o líder deles lá desse bairro falou assim, tu é crente, é? Eu digo, sou, graças a Deus. Aí o líder falou assim, então é o seguinte, ninguém vai mexer com o irmão. O irmão vai dar sorte para nós. Irmão, ninguém mexe contigo. Aí, ninguém toca no irmão. Ou seja, foi um livramento de Deus naquele dia. Né? Você está em casa, pode dar um glória aí? Eu sempre brinco. Que história, hein? Eu sempre brinco que era para eu morrer naquele dia. Porque lá em Belém, todo dia tem assassinatos não resolvidos. A polícia diz, era bandido. É assim, eu ia entrar para as estatísticas, mesmo não sendo. Um trombadinho aqui do semáforo morreu ontem, ia ser mais um para conta. Né? Como eu vi Só mais um número. Só mais um número. Então, enfim, a partir daquele dia eu fiquei protegido pelo líder e eu consegui ficar mais algum tempo lá. E ninguém mexia com o irmão, né? Que era eu. Mas chegou a pregar para eles, não? Preguei para vários. Aí depois disso, como eu era o irmão, o pastor da turma, e eu comecei a evangelizar eles, trouxe meu irmão, falei que aí meu irmão também era protegido. E aí ficamos lá durante algum tempo. Até que um dia, um apresentador de televisão, né? Apresentava um programa na TV local lá de Belém, passou e viu muitos adolescentes. Eu acho que no dia ele estava sem pauta, era um programa ao vivo. Sei como é que é isso. Aqueles programas de 1h da tarde, meio-dia, hora da comida. Sei como é que é isso. Que é a hora daqueles programas bem, como que eu posso dizer? Tantas pessoas morreram. Sensacionalista. Enfim, sensacionalista, né? Aqueles casos. E aí o apresentador falou o seguinte, olha, prefeito, aquele jeito, né? Senhor prefeito, há muitos adolescentes que não estão estudando, que estão lá no semáforo e tal. Era um semáforo numa avenida principal de Belém chamada Entroncamento, onde eram 3 grandes avenidas que se cruzavam nesse semáforo. Então era ali que nós trabalhávamos, embaixo do viaduto, movimento grande. Então ele passou lá, estava sem pauta nesse dia, ficou batendo nessa pauta. Muitas crianças, cadê o nosso poder público? Cadê a prefeitura? Então no dia seguinte, a prefeitura foi lá, né? E aí, no dia que a prefeitura foi, eu já estava com quase 18 anos, tá? Continuei estudando teologia, porém não mais de maneira direta, porque devido às necessidades eu ia, às vezes, não ia em algumas outras situações. Mas, enfim, no dia seguinte, como houve esse alarde, né, uma repercussão na cidade, todas as fundações de assistência estavam lá no dia seguinte, e aí eles não podiam levar obrigatoriamente, né? Perguntaram quem quer ir para tirar documento, cortar cabelo, ir para um albergue, e etc. Porque tinha automaticamente pessoas, adolescentes, jovens, crianças ali, que estavam numa situação difícil realmente. Estava, sim. Como você falou, existiam talvez pessoas com drogas, querendo roubar, e aqueles que queriam um sustento para sua casa também, como no seu caso. E aí, quando eles chegaram, disseram, olha, o que você quer fazer da vida? Eu digo, não sei. Pois é, você tem documento? Eu tinha perdido meus documentos. Olha, nós precisamos tirar todos os seus documentos, tá? Nós precisamos... Quantos anos você está? Eu acho que eu estava com 17 para 18. Você tem que se alistar, que você tem que servir. Enfim, eles me deram todas as informações, eu já tinha meio que perdido como que eu posso dizer, as esperanças de vida, para mim eu ia ficar para sempre ali, né? A gente esquece rápido das promessas, né? Embora eu tivesse ouvido muitas promessas de Deus, a gente esquece rápido. Até das orações que eu tinha pedido de experiência, eu estava passando por esse processo, e quando a gente está vivendo no processo, a gente não sabe que está vivendo o processo, né? Geralmente a gente não se atenta. Bem, e aí no dia seguinte eu fui tirar os documentos, vou até mostrar para você, que bom que o povo não vai ver em casa, a minha identidade, que é para eles não ficaram com medo, eu guardo essa identidade até hoje. Né? Foi bem no dia. Foi na época que você foi tirou nesse lá. dia. Né? Não se assuste. Né? Gente, não vai dar para ver, gente, mas olha a situação do camarada aqui. Era uma situação amedrontadora. Se a polícia pegasse... A minha também não é bonita, viu? A minha também não é bonita. Bem, eu guardo essa aqui, o pessoal fala, rapaz, isso aí se a polícia pegar é perigo, hein? Porque, bem, era a situação que eu tava. Eu cortei o cabelo e fui tirar os documentos. Tinha um cabelo bem maior, black power, cortei, fui tirar os documentos. Tive todo o suporte da Prefeitura de Belém à época. E, enfim, e aí nessa de tirar os documentos, também eles falaram, você tem que se alistar. E aí eu sempre via, porque nesse entroncamento era perto de vários quartéis em Belém, e eu via o pessoal passando fardado do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Só que pra mim, que era quase um mendigo ali, pra mim era uma coisa totalmente fora de cogitação, né? Eu pensei, rapaz, nunca vou ter condições de... Nunca passou na sua cabeça. Nunca passou na minha cabeça, pra mim era uma coisa, enfim, não possível.
Uma coisa que eu tenho que falar nesse período, tá? Nesse período, embora eu tivesse ali nessa situação de extrema pobreza, todo dia eu trabalhava de manhã até 6 da tarde, mas eu, sem auxílio da minha mãe, não porque minha mãe era... por informação, minha mãe não terminou, acho que no ensino médio, e meu pai não estava em casa, mas o que eu lembro, a memória que eu tenho do meu pai, e é muito importante essa ideia de paternidade, outro dia a gente pode voltar aqui só para falar de paternidade com os homens, como é importante a referência masculina, né? Como meu pai saiu de cedo de casa, mas a lembrança que eu tenho do meu pai é dele estudando. Quando ele estava em casa, ele estava estudando. Então isso ficou marcado para mim. Então eu, mesmo sem ter um suporte de ninguém, eu decidi não abandonar os estudos. Então eu ficava o dia, e já citei aqui, quando você fica o dia no sol, você fica fedendo igual um mendigo, né? Eu pegava uma carona, voltava para casa, ao invés de ir para casa, mesmo cansado, eu parava na escola. Estudava à noite, no ensino médio, e eu dizia para meus amigos na escola, pessoal, eu tô fedendo, não dava tempo de ir em casa tomar banho. Eu sentava, o pessoal se afastava de mim, né? Bem, como eu estava no semáforo, eu perdi a ideia de senso de vergonha, né? Como eu fazia minhas refeições em pé, eu perdi o medo de trânsito, o sinal abria e fechava numa capital e eu ficava no meio, eu não saía da pista. Chegou um momento, o pessoal falou, você vai morrer atropelado aí, porque o sinal fechava, eu limpava o para-brisa, e quando o sinal abria, eu continuava lá. Você já entendia. No meio da pista. Você já entendia. O carro passava ali do meu lado, o sinal fechava, eu já estava lá. Eu não ia nem para a calçada. O costume teu já entendia como é que já funcionava. entendi. Eu comprava uma marmita, eu acho que na época era R$2,50 a marmita, outros tempos, né? E aí comia em pé no meio da pista. Eu perdi totalmente o senso do perigo, do medo e etc. Da vergonha, eu ia então para a escola, qualquer jovenzinho de 18 anos, com as menininhas bonitas querendo namorar na escola. Bem perfumadinho. Ia perfumadinho e tal. Eu chegava você? muito fedorento, né? Alguém experimente ficar qualquer dia, um dia inteiro no sol quente, no sol, pegando fumaça, enfim. Então eu chegava, pessoal, eu tô fedendo, fica longe de mim, mas não parei os estudos, não parei. Tinha alguns amigos, que ainda hoje são meus amigos, quando eu vou em Belém eu visito, não vou conseguir fazer esse trabalho, me ajuda aí. Por um milagre eu consegui terminar meus estudos em 2003. Bem, no ano que isso aconteceu, foi o ano que aconteceu todo esse rebuliço, a prefeitura foi lá. Você tem um ensino médio? Tenho. Cadê sua identidade? Não tenho identidade. Mas a minha escola, eu acho que eu tenho minha certidão de nascimento. Foi aquela loucura, a prefeitura me ajudou muito, o pessoal da assistência social. Falaram, você tem que se alistar. E aí eu me alistei. E tinha um irmão da igreja, que era meu líder de jovens, da igreja Assembleia, que eu não era bem fixo, mas eu ia lá, né? Porque por conta da correria eu não tinha mais como muito ir. Ele era sargento do exército. E ele falou, eu vou te ajudar. E aí, muitas vezes, a minha família toda era atleta, corredor de corrida de rua. Vai misturando um monte de história, né? Rapaz. Vai me cortando aí se eu estiver falando demais. Fica tranquilo, tá ótimo. E aí, eles eram tipo maratonistas. Quem já viu um queniano maratonista, não são muito gordos, né? Então, os melhores quenianos que ganham as maratonas têm 45 quilos, 40 quilos, adultos. Diz que é pena e bico. Magrelão mesmo. E eu era assim, porque a minha família toda era atleta, e às vezes eu pegava a minha carona do ônibus não chegava até a escola. Do lugar que o ônibus parava até a escola tinha 10 quilômetros, 12 quilômetros. E como que eu ia? Correndo. Rapaz. Aí reforça aquele fedor que eu falei agora há pouco, o dia inteiro e 12 quilômetros correndo, né? Então, assim, eu era muito resistente e corria bastante. Pela questão genética da minha família, que era atleta, a família do meu pai. Sim. Tá? E Deus em tudo isso estava preparando um propósito. Então, eu corria 10 km sem cansar. E aí, quando eu fui entrar para o Exército, eu fui indicado por esse sargento. Você foi pro Exército mesmo? Fui para o Exército. E aí, um belo dia, na hora de alistar, né? Esse sargento amigo meu falou, vou te ajudar, você vai entrar para o Exército. Eu vou te colocar na equipe de corrida. Eu sei que você corre, né? Eu ganhava algumas corridas lá no meu bairro quando tinha, então eu era conhecido por ser o atleta, né? Sim. Então, você já entrou com essa com essa possibilidade. Até que um dia o sargento do Exército falou, tem uma má notícia, não tinha mais vaga no Exército. Infelizmente. Uma notícia nem tão boa ainda é que você vai ter que ir para a aeronáutica. Eu digo, tá bom, eu não sabia a diferença de Exército, aeronáutica, marinha, importante. Para mim foi um sonho, né? Então eu entrei como recruta da aeronáutica no ano de 2005. E aí, quando eu entrei lá, o sargento, à época, mais uma vez, não estou falando mal de Belém, não, é porque a época era muito violento mesmo, acontecia muito de recrutas entrarem e roubarem lá dentro. Olha só. E à época, o comandante da aeronáutica falou o seguinte, só vai entrar agora aqui como recruta aquele que tiver uma indicação de um militar de carreira, ou seja, algum sargento, algum tenente que já está, tem que indicar o recruta. E você tinha. Tá? Para poder... Eu tinha um sargento que ia me indicar no Exército. No Exército. Ele falou, lá na aeronáutica eu não posso fazer nada. Outra força. Outra força. Então, bem, humanamente falando, acho que Deus fez tudo isso para mostrar que era ele, né? Se eu fosse pro Exército, foi pela ajuda do sargento amigo meu. Mas na aeronáutica eu não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha padrinhos. Não tinha padrinho. Quando eu cheguei no teste, o sargento Valmor, depois virou meu amigo, ele falou o seguinte, pessoal, quem não tem uma indicação
de algum militar aqui dentro, esquece. O comandante já determinou. Não tem como. Quem tem indicação, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Alguns levantaram a mão, né? O tenente fulano, o sargento fulano, o cabo fulano. Ó, pessoal, vocês que não levantaram a mão, esquece. Nós estamos fazendo teste aqui com vocês, tem que fazer teste físico, inspeção de saúde e tal. Mas esse teste é para inglês ver. Vocês já estão reprovados, porque o comandante só vai deferir a entrada de quem tiver um peixe, né? Um padrinho. Sim, sim. Bem, então eu já falei, meu Deus, não tenho peixe, não vou entrar. E aí, fomos fazendo os testes, o último teste era o qual? A corrida. Ah. Aí você vai ligando as coisas como que tudo tem um propósito, né? E aí, como era o teste, nós entrávamos no ônibus da aeronáutica e íamos andando 3 km para frente e tinha soldados a cada 100 metros até o 3 km. E a corrida era 12 minutos. Todo TAF militar é 12 minutos de corrida. 1.800 em 12 minutos? Não, qual que é a somatória? Geralmente, nos concursos é 2.400 metros, 2.200 metros em 12 minutos. Geralmente, concursos policiais, da ESA, é isso, 2.400 metros, 2.300, dependendo da idade, em 12 minutos. E aí, como geralmente uma pessoa mediana, um jovem normal, faz 2.400, 2.000 metros, por ali, nessa faixa, eles colocavam uma pista até o 3.000 metros, que era tipo alguém muito fora da curva e chegaria no 3.000. Aí o sargento, que falou que não tinha chance para quem não ia ter indicação, falou, ó, pessoal, nós colocamos um soldado a cada 100 metros até o 3.000, nós estamos com o relógio todo cronometrado, daqui a 5 minutos é a largada, e aí cada soldado que está a cada 100 metros está com o cronômetro ajustado, eles vão apitar quando der os 12 minutos. É uma linha reta. Nós fomos num parque lá de Belém, era uma linha reta. Até o 3.000 metros. Então, ninguém vai chegar no 3.000 metros, é isso, na hora que apitarem você para. Alguém tem alguma pergunta? Aí eu levantei a mão. O que eu faço se eu chegar no 3.000 metros e não tiver dado 12 minutos ainda? Aí ele começou a rir. Tá de brincadeira? Claro que você não vai chegar lá. Você é atleta por acaso? Claro que não. Ninguém chega no 3.000 metros em 12 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu, senhor. O senhor não me respondeu o que eu faço se eu chegar no 3.000 metros e não tiver dado 12 minutos. Você acha que você vai estar lá no 3.000 metros antes dos 12 minutos? Sim, senhor. Com 10 minutos eu estarei lá no 3 km. É a minha média. Com 3 km ou menos eu já estarei no 3 km. Eu quero saber se eu paro ou se eu continuo correndo. Aí ele falou, ninguém passa do 3 km, você tá maluco? Eu digo, eu vou passar, sargento. Ele falou, quem é que vai te indicar? Ninguém, eu não tenho ninguém para me indicar, só Deus. Ele falou, fala o seguinte, se você passar do 3 km, eu vou te indicar. Eita glória! Aí foi o que aconteceu. Nós largamos, eu corri e deixei o pessoal muito longe, porque eu corria todo dia para ir para a escola. Treinado, né? Ganhava as competições que tinha de corrida de rua na minha cidade, lá no meu bairro. E aí, de fato, aconteceu isso. Eu corri, quando chegou nos 3 quilômetros, eu estava com 10 minutos e pouquinho, o soldado que estava lá falou, para! Ele não tinha ouvido as instruções do sargento lá. Eu falei, não vou parar, eu vou continuar correndo. O soldado veio correndo atrás de mim, para! Quando deu nos 12 minutos, eu parei, eu acho que eu corri 3.500 metros na época. E aí o ônibus veio resgatando os recrutas, né, que estavam fazendo o teste, até que quando a gente chegou no 3 quilômetros, não tinha um soldado lá, nós estávamos 500 metros para frente. O que aconteceu, soldado? E o soldado falou, esse recruta é doido, eu mandei ele parar, ele não parou. Aí ele viu, rapaz, você correu 3.500 metros, você já tem quem indique? Não. Pois agora você vai entrar, você vai ser da equipe de corrida da aeronáutica. E aí foi assim que eu entrei na aeronáutica. Rapaz. Deus foi preparando tudo para isso acontecer. Quando eu entrei na aeronáutica, só ficava 1 ano. E aí eu perguntei, como eu faço para ficar mais de 1 ano? Ó, para você ficar 4 anos, você vai ter que ficar entre os melhores da turma. E o que eu faço para ficar entre os melhores da turma? Você vai ter que estudar. E aí nós ganhamos vários apostilas de regulamentos, né? Regulamento disciplinar, regulamento de continência, regulamento de uniformes. E aí, aquele estudo que eu tinha tido lá da parte da teologia me ajudou muito, porque eu memorizava as coisas que eu lia teologicamente. Eu não entendia nada de regulamento militar, mas eu memorizava aquele negócio ali. Então, eu entrei na aeronáutica como recruta, eu morava 30 quilômetros, eu ia em ônibus coletivo, né, nos ônibus coletivos, ia em pé, estudando apostila, às vezes cochilando. Todo dia? Todo dia. 30 quilômetros? 30 quilômetros no ônibus, demorava 1h30 mais ou menos, porque o ônibus lotado, ia parando, enfim. Daqui em Santa Carmen, Sinop é Santa Carmen. Exatamente. E o lugar onde o quartel era, não dava para eu ir sentado, porque em Belém os ônibus andam muito lotados, no horário de pico ali. Então eu ia em pé lendo, né? Às vezes cochilava em pé, enfim, mas tudo foi um esforço. Fiquei primeiro colocado na minha turma, aí engajei por 4 anos. Desses 4 anos, tive que fazer o concurso para soldado de primeira classe, que ficava 6 anos. Aí fiz de novo, fiquei em primeiro colocado. Aí, o que eu preciso agora? Cabo, são 8 anos. Aí eu fiz o concurso para cabo, que ficaria 8 anos. Quando eu passei no concurso de cabo, eu falei, agora eu vou resgatar meu sonho. Aí me inscrevi na Faculdade Teológica Batista. Vou retomar, né, a minha parte teológica. Sim. E aí fiz a Faculdade Teológica Batista. Foi quando eu casei.
E aí depois fiz o concurso de sargento. E do concurso de sargento, já casado com a minha esposa, fui para Guaratinguetá, interior de São Paulo. E lá em Guaratinguetá, interior de São Paulo, aí nós chegamos no início. Tive que escolher uma cidade, porque minha esposa nunca tinha saído do Pará. Eu também queria ter outras experiências. Olhei no mapa, Sinop. E você não conhecia ninguém, absolutamente ninguém em Sinop? Não conheci ninguém em Sinop. Não sabia nem o que era. Você apontou Sinop, você sentiu algo de Deus quando você apontou Sinop ou você só apontou Sinop mesmo? Bem, a minha decisão seria, eu não quero voltar para Belém, eu quero viver outras experiências, eu quero, enfim. E aí a minha esposa era paraense e eu não queria ir para o sul. Eu estava procurando um lugar onde tivesse um mestrado em teologia, então me chamou muita atenção Canoas, onde tinha um lugar que tinha um mestrado em teologia, então eu queria ir para o sul, mas eu pensei, bem, é frio, a minha esposa nunca teve uma experiência como essa, então deixa o mestrado para depois. Eu vou ir na cidade mais ao norte. Eu olhei no mapa e falei, a cidade mais ao norte é que eu vou. E quando eu olhei no mapa, assim mesmo, ali, tracei uma linha, a cidade mais ao norte era Sinop. Não sabia o que era Sinop, se tinha aeroporto em Sinop, se tinha praia em Sinop, o que tinha em Sinop. Eu só falei Sinop. Então, como é a escolha da cidade? Todos os sargentos se formam lá em Guaratinguetá, tem um dia final, vem o alto comando, eu era o segundo colocado da minha turma, de 600 e pouco. Primeiro colocado, você quer ir para onde? Rio de Janeiro. Tinha essa opção. Segundo colocado, você quer ir para onde? Tem todos os lugares do Brasil. Sinop, interior do Mato Grosso. O coronel falou, pera. Você tem São Paulo, você tem Rio Grande do Sul, você tem Paraná, você tem Curitiba, a Europa brasileira. Você tem em qualquer lugar. Você quer ir para o interior do Mato Grosso, é isso mesmo? Sim, senhor. Por quê? Porque é. Só sei que foi assim. Eu não sabia o que era. Mas foi isso. Eu coloquei na minha cabeça seria a cidade mais ao norte. Conversei com a minha esposa. Filha, nós vamos para o interior do Mato Grosso. Ela, tá bom. Pronto, aí, concordou. Concordou e nós viemos. Quantos profissionais da aeronáutica tem em Sinop? Hoje nós temos aqui 9 militares. 9. Um comandante e mais 7. Mais 8. Existe um local de moradia? Existe ainda ou não? Existe uma vila militar no Jardim Europa, onde nós moramos. Eu moro lá há 10 anos, né? Tem que ser lá, então, tem que morar lá. Tem que morar lá. Tem que morar lá. Porque precisando acionar, fica o pessoal que fica de plantão e acionando os técnicos que cuidam do radar, que é a nossa função aqui. Sinop é muito importante para a aviação internacional, é como se tivesse uma rua aqui em cima, a 10 mil pés de altura. Então, para que os pilotos saibam que estão no caminho certo, eles têm que passar por cima de Sinop e o nosso radar é importante. Por isso, nós cuidamos desse radar. Eu estou aqui, então, há 10 anos. 10 anos aqui. 10 anos. Na época que teve aquele acidente da Gol, do Legacy, já estava aqui? Não, né? Já tinha um destacamento aqui, eu não estava ainda. Não estava aqui, foi em 2006 esse acidente. 2006, então, eu lembro, eu estava na TV, tempo. Nós fizemos uma série de matérias, aí nossa equipe de Sinop foi para a fazenda Jarinã, onde foi... Sim. Os destroços ali, enfim, mandamos matéria. Mas o destacamento em Sinop tem alguma coisa a ver com esse acidente, porque a época que aconteceu esse acidente, houve uma repercussão mundial, né? Sim. A Amazônia e tal tem pontos cegos. Porque, de fato, naquela época, os radares não eram suficientes e tinha alguns lugares em que o piloto voava às cegas. Sim, não tinha essa comunicação. Né? Não tinha essa comunicação. E aí, embora não tenha sido esse o fator, foi um erro dos nossos americanos lá do Legacy, né? Sim. Eles descumpriram as regras nossas brasileiras, mas como repercutiu muito... Foi criado à época o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. E o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Sinop faz parte desse sistema de vigilância. Por isso nós viemos para cá. Interessante também, porque eu não sei tudo, obviamente quem está assistindo talvez não sabe também. Como que funciona em Sinop? Como que é esse radar e essas informações? Vocês fazem aquela famosa conexão com o piloto, conversa? Tem isso ou não? Em Sinop não tem isso? Em Sinop não tem ainda, devido estar crescendo, em breve teremos torre com o contato direto. Essa possibilidade? Como que um piloto, por exemplo, ele é liberado para poder fazer a decolagem ou um pouso em Sinop? Hoje tem uma equipe de rádio em Sinop, já que o nosso aeroporto é privado. Né? Existe uma equipe contratada que autoriza, que dá as condições meteorológicas. Não tem a ver com vocês? Não tem a ver conosco. A nossa função aqui hoje, né, é a parte de voos internacionais. Então, geralmente, um voo que vem da América do Norte para em Manaus para abastecer e depois vai para Guarulhos. Esse caminho Manaus-Guarulhos, Sinop está bem na reta, no caminho. E qual que é o trabalho que vocês fazem na prática? O nosso trabalho é manter o radar funcionando, esse radar que alimenta as informações para o piloto e para os controladores. Nós temos controladores aqui nos extremos do Brasil, no extremo norte, no extremo sul, no extremo leste, no extremo oeste. É como se fosse uma antena que vai fazendo as conexões para que essa teia aconteça, a conexão entre um e outro. Exatamente. Então, nós alimentamos o Sindacta 4, que é em Manaus, e o Sindacta 1, que é em Brasília. São os Centros de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, onde agora, nesse exato momento, em qualquer momento do dia ou da noite, tem os controladores olhando na tela. Mas para que essa informação chegue na tela, existem 29 pontos aqui na Amazônia de radares, 29 radares, que juntos alimentam uma informação na tela do piloto e na tela do controlador.
Sinop é mais um desses. Nós somos um desses 29 da Amazônia. Olha só. Então é um são complexo muito grande. É por isso que disse, e é a realidade, que o meio de transporte mais seguro é a aviação. Não fique com medo da próxima vez que você for voar. Tem muita gente cuidando de você. Eu lembro esse dia atrás, nós fomos para São Paulo fazer um curso e na volta o piloto comunicou assim, olha, nós estamos com um problema numa bomba hidráulica, uma bomba, alguma coisa lá, não sou técnico também, vamos ter que voltar para São Paulo. Aí fez lá o retorno e por questão de segurança, tem que fazer umas 25 voltas para gastar combustível e fazer um pouso com mais tranquilidade, enfim. E você está feliz com essa profissão? Você acha que foi, de fato, você falou que não sonhava com isso, obviamente, você via, mas hoje, vendo toda a trajetória, carreira, enfim, está feliz com essa profissão? Feliz até porque Deus fez com que eu conseguisse mesclar outras coisas, né? Como eu disse, eu terminei em Belém o curso de bacharel em teologia, depois terminei no Paraná outra teologia presbiteriana, que é o meu sonho da minha origem, né? E aí hoje estou na Assembleia de Deus aqui em Sinop, dirijo o Instituto Teológico, nossa escola teológica, então toda essa experiência que eu tive desde a adolescência, depois formei a parte no Instituto Batista, depois outra parte no Instituto Presbiteriano, me fizeram ser um teólogo razoável, né? Então, existe um concurso interno dentro das Forças Armadas, tanto para a Marinha, Exército e Aeronáutica, como um concurso para pastores e padres, que é o concurso para capelão militar. Então, as Forças Armadas, a nossa Constituição prevê que em ambientes de coletividade pode ter um suporte espiritual. Olha só. Então, dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica existe um quadro de capelães militares. São militares, teólogos ou padres ou pastores que dão um suporte espiritual, porque o militar é exposto a muita pressão, lógico, etc. Então, às vezes, dá uma surtada ali, precisa que o psicólogo dê uma ajuda. E, às vezes, a pessoa está longe de casa, longe da família, precisa de um apoio espiritual. E aí existe um quadro de capelães. Eu não sabia disso, obviamente. Mas, quando eu me tornei sargento, eu decidi estudar para isso. E aí eu fiz várias vezes concurso, passei várias vezes no concurso para Exército, para Marinha e para Aeronáutica. A minha esposa passou no concurso aqui em Sinop. Então, eu, por paixão, estudava para esse concurso, passava, né? A primeira vez que eu passei, a minha esposa estava no estágio probatório, ela é concursada aqui da Universidade Federal. Então, não compensava eu ir, minha esposa perderia o concurso dela. Então, eu medi e falei, não, é uma conquista da minha esposa, eu não vou agora. Mas eu fui ganhando experiência nesse concurso. Até que eu decidi por outros fatores, o ministério aqui em Sinop, a igreja, a escola teológica que eu dirijo, dou aula também aqui em faculdades, eu decidi não ir mais para ser capelão. Mas nisso que eu estudei para o concurso, não existia cursinho preparatório. Então, eu montei um cursinho preparatório e hoje há pastores do Brasil inteiro, de diversas denominações, pastores e padres que estudam teologia comigo. E os pastores que têm passado no concurso nos últimos anos têm estudado comigo. O nosso preparatório hoje é o melhor do Brasil. E às vezes, já aplicando aqui na questão espiritual, ontem mesmo estava dando uma aula para 60, 70 pastores do Brasil inteiro. Online. E quando eu estou dando aquela aula ali, tem hora que Deus me faz lembrar de coisas, né? Rapaz, eu estou dando aula de teologia aqui para pastores que são intelectuais, são formados em teologia, que dirigem milhares de pessoas, e quando eu volto no tempo, 20 anos atrás, eu estava limpando um para-brisa de carros. Então, assim, Deus é um Deus que tem poder de fazer infinitamente mais do que a gente pensa, né? Eu digo, rapaz, será que eu mereço isso daqui? Será que... Como é que pode? Então, assim, às vezes eu estou dando aula e me distraio com esses pensamentos de como Deus pode fazer coisas que a gente jamais imaginou, né? E como que você acredita que Deus fez na sua vida e pode fazer na vida daquele que está assistindo agora? Qual que é o teu conselho para quem está assistindo? O que fazer para estar na vontade, ser na vontade de Deus e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele? Pois é um desafio muito grande. Por quê? Porque nós nos lembramos de quem nos ofendeu. Teve alguém que falou uma palavra e me ofendeu de 13 de outubro de 2019, era um sábado à tarde, às 2h43. Então, a nossa mente, ela lembra daquela palavra, daquela pessoa que nos ofendeu, de alguém que levantou uma calúnia, que inventou uma fofoca. Eu nunca fiz nada para a pessoa, por que ela falou isso? E o nosso corpo mesmo, não é o diabo não, é a gente mesmo. Tem a tendência de ficar lembrando e retroalimentando aquilo. E às vezes nós não nos lembramos das promessas de Deus. Então, um conselho que eu posso dar para alguém que está em casa é: lembre da promessa de Deus. Talvez é uma palavra que você recebeu do seu pastor, do seu líder, do seu pai, da sua mãe. Talvez você tinha 10 anos, 5 anos, 40 anos, não interessa quanto tempo foi isso. Mas lembra daquilo. Porque tenta puxar na memória, você tem uma promessa de Deus, alguém já falou, usado por Deus alguma coisa para você, então por que você esquece? Né?
Então, o meu conselho para a pessoa é lembra o que Deus falou, ou audivelmente ou no teu coração, porque tem gente que nunca recebeu uma profecia, mas Deus falou no coração dela, você pode chegar, você vai. E às vezes a gente não alimenta aquilo. Por que eu fico retroalimentando alguém que me ofendeu, mas não fico lembrando da promessa que Deus fez para mim? Né? Então, quando eu estudava lá com 12, 13 anos, querendo um dia ser um pastor, ou quando eu estava limpando para-brisa e via um militar da aeronáutica passando, aquilo talvez era Deus falando comigo. Já pensou? Esse já pensou pode ser um sinal de Deus. É o sinal de Deus. Pense. Para mim não é possível. É possível. Para Deus não existe impossível. A gente ouve muito isso, fica parecendo um clichê, mas é real. E tem um processo para isso acontecer, né? Tem um processo. Esses dias, recente agora, nós temos um pequeno grupo de estudo, né? Que nós chamamos de Link lá na igreja. E aí nós falamos um pouco sobre as pedras. A pedra que Davi usou, a pedra da qual saiu água, a pedra da qual estava tampando o corpo de Jesus e a pedra da qual estava também ali lacrando o túmulo de Lázaro. Então, mas nesse contexto, Davi se posicionou já com aquele pensamento, creio eu, né? Aquele pensamento de que alguém, um gigante, estava ali ofendendo, atacando aquele povo e ninguém estava fazendo nada. E ele já, talvez, né, creio eu, né, já na mente, sabendo quem ele era lá dentro do seu interior, ele se levantou e agiu como tal. Mas é aquela questão do processo, né? Sim. Ele não era ainda aquele que ele se tornaria, mas ele estava fazendo de tudo para ser aquele da qual se tornaria, né? Talvez nós temos que nos posicionar para sermos aqueles das quais o Senhor disse que nós seríamos. Muita gente peca no processo. Peca que eu digo, desiste no processo. Porque esse mesmo Davi que se dispôs a lutar com o gigante, ele tinha recebido muitos anos antes o azeite na cabeça e a promessa de Samuel, tu serás o rei de Israel. Justo. Ele não falou que hora, cadê? Por que está demorando? Mês que vem. Não, ele continuou cuidando de ovelha. E aí nesse processo de continuar cuidando de ovelha esquecido, é que muitas vezes a pessoa quer apressar Deus, e aí, cadê aquela promessa? Não foi de Deus. Eu acho que era coisa da minha cabeça. Não, não era coisa da cabeça, é um processo. E às vezes você está cuidando de ovelha, Deus permite um leão aparecer do nada, né? Aí a gente tem duas opções, ou eu começo a murmurar, cadê esse Deus? Por que Deus permitiu? Por que no aprisco do vizinho não vai leão? Eu disse que tenho promessa e o leão entra aqui toda hora, que conversa é essa? Por que eu tenho que entregar balinha dentro do ônibus, vender balinha? Por que eu tenho que estar no semáforo? Por que eu tenho que ir cheirando mal para a escola? E por quê? E esquece que Deus é poderoso para fazer as coisas. Deus é poderoso e tem um processo. E aí, às vezes, a gente não entende o que está passando na hora e geralmente não entende mesmo. Quando Davi chegou e falou, Saul, eu vou lutar contra o gigante, Saul falou, tu não pode lutar contra o gigante porque ele é um herói de guerra e tu nunca lutou com ninguém. Tu é um menino. Aí ele falou, é mesmo. Acho que quando ele estava para desistir, o Espírito Santo, plim, fez ele lembrar. Eu nunca lutei com gente, mas eu já matei um leão e um urso. Tá bom para você ou não? Então o Saul falou, rapaz, esse menino é diferente. Matou um leão e um urso. Se eu ver um leão, eu corro. Ele foi para cima do leão, matou o leão. E o Davi falou, assim como eu venci o leão e o urso, Deus me dará vitória contra esse gigante também. Então muita gente desiste, não é nem com o leão, é com o lobinho que entra. Provavelmente lobo, que era o mais comum naquela região, era todo dia ele matava um lobo. Né? Então, lute com o lobo, não murmure. Se um leão vir, lute com o leão. Deus está te treinando. Na hora que você chegar no trono, você vai ter uma história para contar. Amém. Meu irmão, quero te agradecer pelo papo, tá? Eu que agradeço. Por um pouquinho da sua história, nós já conversamos antes. Nós vamos voltar a bater papo porque tem muita bagagem, muita informação, muito conhecimento que eu creio que nós podemos levar para você que está assistindo informação de qualidade, histórias, reflexões muito importantes no dia a dia para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E eu queria te agradecer por falar um pouquinho da sua história, do seu testemunho aqui e que a gente possa marcar uma outra oportunidade para você continuar falando sobre Jesus, sobre as histórias, sobre a palavra do Senhor. Maravilha, eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui e vou aguardar o convite para a próxima. Maravilha. Quem está aqui, meu irmão, faz a oração final. Então, eu gostaria que você liberasse uma palavra aí que está no seu coração para quem está nos assistindo, seja pela televisão, seja pelo YouTube, talvez está com o celular, talvez está vendo aí de manhã, à tarde, à noite, não importa, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para você. Então eu quero, antes de orar, só dar uma palavra para você que está passando pelo processo agora, talvez está lutando com seu lobo, com seu leão, com seu urso,
ou com gigante mesmo, que você acha que não vai dar certo, né? Mas que tudo isso é um processo. Acredite nas promessas de Deus, que o seu pai falou, que a sua mãe falou, que o seu líder falou. Acredite, ou que ninguém falou, mas que Deus falou no seu coração. Continue, que Deus vai dar vitória, porque Ele sempre é fiel para cumprir as suas promessas. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse minuto, por esses minutos que tivemos aqui, por esse bate-papo tão agradável. E te apresentar essa pessoa que está no celular, no ônibus, no trem, no YouTube, na TV, onde quer que ele esteja, que o Senhor possa dar força para que ele possa entender o processo, viver o processo e ter um testemunho de bênção para fortalecer a vida de outros amanhã. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe você, sua casa, sua família, aquilo que você, o Senhor colocou no seu coração para você fazer, que tenha êxito. Amém. Amém. Obrigado. Pessoal, você que ficou até agora, então, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.